Fala pessoal, um investidor aqui lançando mais um vídeo no canal e nesse vídeo eu vou fazer uma análise sobre o Banco do Brasil, suas operações e como ele se tornou o banco mais lucrativo do Brasil. Mas antes de passar para o conteúdo, eu queria que você desse um like, se inscrevesse no canal e ativasse o sininho com novas notificações de vídeo. Valeu! Em relação ao Banco do Brasil, o banco é uma empresa pública que se organiza na forma de sociedade de economia mista. Em relação à sociedade de economia mista, ela sempre funciona na forma de SA, Sociedade Anônima. E no caso do Banco do Brasil, quem detém o controle da empresa é a União. Então é interessante observar que, em relação ao Banco do Brasil, mesmo ele sendo empresa pública, alguns investidores não gostam de empresas públicas porque acreditam que o Estado vai interferir muito na sua gestão e, consequentemente, prejudicar os lucros. Mas no caso do Banco do Brasil, isso não acontece e muito pelo contrário, o banco teve lucros muito interessantes e recorrentes. E agora, em relação à posição acionária do Banco do Brasil, a gente pode ver aqui que o banco tem um total de 2,8 bilhões de ações, no qual 50% das ações pertencem à União Federal. Isso quer dizer que a União é quem controla a empresa. O free float é de cerca de 49,6%. Free float é aquela parte livre para circulação do mercado, ou seja, nós ou capital estrangeiro podemos adquirir. E desse percentual, 22,1% pertence ao capital estrangeiro, ou seja, dinheiro que vem de fora do país. 0,4% pertence à tesouraria. Basicamente, a tesouraria significa que o banco comprou suas próprias ações e as deixou guardadas na tesouraria, para em algum momento futuro vender as ações ou então cancelá-las. Isso é um termo mais técnico, então em outros vídeos eu vou explicar o porquê as empresas fazem isso. Elas compram as suas próprias ações e detêm na tesouraria. E 27,5% do capital está aqui no país, ou seja, caso você queira comprar o Banco do Brasil, você vai se encaixar nesses 27,5%. E agora vamos partir para o resultado do banco. A margem financeira bruta cresceu, foi para cerca de 17 bilhões, uma subida de cerca de quase 19% em relação ao mesmo período do ano anterior e 11% em relação ao primeiro trimestre do ano. A provisão para crédito de liquidação duvidosa também subiu, 2% em relação ao ano anterior e 6,5% em relação ao primeiro trimestre do ano. Então, por que é necessário o banco criar essa provisão? Porque, de acordo com a lei, é necessário que o banco destine uma certa parte da sua receita para aquelas possíveis receitas que o banco acredita que não vai receber. Por exemplo, existem alguns empréstimos que o banco tem um risco maior para o banco. Então, essa provisão é basicamente para evitar certos calotes, porque se o banco não receber essa receita, ele vai tirar dessa provisão e assim não vai apresentar perdas ao longo do período. Uma coisa muito importante também é que os bancos, eles lucram muito com a cobrança de taxas de serviços. Eu fiz um vídeo sobre a Nubank, caso você não tenha visto ainda, eu vou colocar aqui no card, que o Nubank não cobra essas taxas. Porém, o banco digital, ele não tem lucros muito interessantes. E é justamente isso que a gente pode ver aqui, ó. Porque em relação ao Banco do Brasil, cerca de 7,8 bilhões de reais são apenas de taxa de serviços, empréstimos e capitalizações que o banco consegue levantar. E cresceu cerca de 8,9% em relação ao ano anterior e 4,3% em relação ao primeiro trimestre. Então, a partir daí, a gente vê o quanto importa essa cobrança de taxas para os bancos, né? E, consequentemente, o lucro líquido ajustado subiu cerca de mais de 50% em relação ao mesmo período de 2021 e cerca de 18% em relação ao primeiro trimestre. Então, como a receita subiu, o lucro, consequentemente, também vai subir. E em relação à eficiência do banco, também subiu em relação ao mesmo período do ano passado. A eficiência antigamente era 36,7% e agora está em 33,2%. É importante perceber que quanto menor esse índice, melhor é para a empresa, porque as despesas aqui, em relação ao segundo trimestre do ano passado, era cerca de 7,8 bilhões de reais e agora está cerca de 8,3 bilhões. Esse valor é maior do que em relação ao ano passado, porque a despesa subiu, mas o que importa é que a receita cresceu de um modo proporcionalmente maior.
O que é que isso mostra? Que mesmo que a despesa tenha crescido de alguma forma, a receita cresceu muito mais. Então, dessa forma, a empresa se tornou mais eficiente ainda que em relação ao ano passado. Se a gente for analisar agora o índice de Basileia, esse é um indicador muito importante quando você vai analisar um banco. Por quê? O que é o índice de Basileia? Imagine que o banco tem uma carteira de crédito. E parte dessa carteira de crédito é composta pelo capital próprio do banco e outra parte é composta por dinheiro que o banco investe, que o banco recebe para fazer suas aplicações. Então, o índice mostra o percentual dessa carteira de crédito que é formada por capital próprio do banco. Então, em relação a junho do ano passado, o índice era cerca de 19%, significa que 19% da carteira de crédito do Banco do Brasil era de capital próprio do Banco do Brasil. E agora esse índice baixou para cerca de 17,54%. Se a gente for analisar aqui também a curva em azul, que mostra o capital principal, e o que é o capital principal? É o valor que é formado pelo preço das ações. Então, como eu falei no começo do vídeo, o Banco do Brasil tem cerca de 2,8 bilhões de ações. Então, se você somar a quantidade de ações e o valor que cada uma delas tem, você consegue determinar mais ou menos o valor da empresa. Então, essa quantidade de ações é que representa o capital principal do Banco do Brasil, que em relação ao ano passado era de 13,49% e agora baixou também, 12,49% da carteira de crédito do Banco do Brasil é formado pelo valor das ações. Outro ponto importante a observar é que qual é o índice interessante de Basileia que as empresas devem seguir? As normas internacionais estipulam um valor mínimo de 8%, enquanto no Brasil é um valor mínimo de 11% e máximo de 50%. Então, como a gente pode ver aqui, o Banco do Brasil tem uma certa margem, que atualmente é 17,54%. E se a gente for observar a carteira de crédito do Banco do Brasil, vai ver que teve um crescimento expressivo, porque cada um dos grupos que compõe a carteira teve um crescimento interessante em relação aos períodos anteriores. E a gente vai ver aqui também que a carteira, de modo geral, cresceu cerca de 19,86% em cerca de 12 meses. E agora a carteira vale cerca de 919 bilhões de reais. E em relação ao lucro projetado, que todo banco ele projeta seus lucros no início do ano, o lucro projetado para o Banco do Brasil era cerca de entre 23 a 26 bilhões de reais durante todo o ano de 2022. E em apenas 6 meses, ou seja, metade desse período, o banco já observou um lucro de cerca de 14,4 bilhões. Então, o que aconteceu foi que houve uma revisão para mais, né? Que agora acredita-se que o banco irá lucrar no ano de 2022 entre 27 a 30 bilhões de reais. E lembrando que o lucro do Banco do Brasil foi o maior entre os bancos aqui no Brasil em relação ao segundo trimestre de 2022. E parando agora para analisar os indicadores da carteira de renda passiva, caso você não saiba o que é isso, eu vou colocar no card e também na descrição desse vídeo um vídeo que eu explico como você pode encontrar empresas que são boas pagadoras de dividendos. E nesse vídeo eu explico mais detalhadamente cada indicador. Então, o ticker do Banco do Brasil é o BBAS3. Ticker é o código que você vai encontrar a ação da empresa na Bolsa de Valores. E ela está sendo negociada a cerca de R$ 42,47 no dia de gravação desse vídeo. Então, o dividend yield do banco é cerca de 9,36%. É um yield bem alto para um banco. O preço-lucro é cerca de 5. O que é que isso representa? É a quantidade de anos que o lucro da empresa é capaz de pagar a própria empresa. Ou seja, se o Banco do Brasil mantivesse lucro durante 5 anos, esse lucro seria suficiente para a empresa se pagar. O preço sobre o valor patrimonial é cerca de 0,77. Isso mostra que a ação está sendo negociada abaixo do seu valor do patrimônio. Esse indicador já foi bem mais baixo, já foi próximo de 0,6, só que o banco apresenta tantos lucros recorrentes e bons resultados que ele está sendo cada vez mais disputado pelas pessoas. O preço sobre EBITDA não é considerado, por quê? O EBITDA é um indicador que não se leva em consideração quando você vai analisar um banco. Por quê? Porque o EBITDA
é a parcela de lucro que você deixa de lado as operações financeiras que a empresa faz. Como assim? Quando você tem uma siderúrgica, por exemplo, a empresa também faz investimento em outras empresas. Então, isso seria operações financeiras. Então, a EBITDA, ele desconsidera as operações financeiras que uma empresa faz e apenas a sua operação propriamente dita. Então, para caso de um banco, não é possível você deixar de lado as operações financeiras. Por quê? Porque um banco faz integralmente operações financeiras. Então, não faz sentido você considerar a EBITDA de um banco. O valor patrimonial da ação é cerca de R$ 53. Então, compare com o valor que está sendo negociado atualmente, que é cerca de R$ 42, e a partir daí você tem o preço sobre o valor patrimonial. E o lucro por ação é cerca de R$ 8,22. E em relação agora à dívida, também não é considerada. Por quê? Porque um banco ele não se endivida. O que um banco faz é aplicar o dinheiro dos seus clientes. Então, se a gente for analisar aqui, o ROI é cerca de 15,50%, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. O crescimento da receita do Banco do Brasil nos últimos 5 anos caiu cerca de 6%. Em compensação, o lucro subiu cerca de 27%. O que é que isso quer dizer? Que, embora a receita tenha caído, os lucros subiram muito. Isso quer dizer o quê? Que a empresa se tornou mais eficiente em relação a conter suas despesas. E parando para analisar aqui também, é importante você começar a perceber que certos indicadores vão ser interessantes para umas empresas e outros não. Por exemplo, você não leva em consideração dívida líquida para um banco. Você considera também o índice de Basileia. Então, quando você vai analisar um banco, você vai fazer uma análise de indicadores diferentes do que quando você vai analisar uma empresa do setor elétrico, por exemplo. E em relação ao payout, a gente pode ver aqui que nos últimos 5 anos o payout do Banco do Brasil é muito controlado, dificilmente passa dos 40%, e isso é muito positivo porque mostra que a empresa tem uma distribuição muito boa de dividendos, cerca de 9%, e esses 9% são provenientes apenas de, nesse ano, 27,80% do seu lucro. Então, isso significa que o restante do lucro do Banco do Brasil, ele pode reinvestir em seu próprio crescimento. E partindo agora para a questão de dividendos. Então, a gente pode ver aqui que no último dia 8 de agosto, o Banco do Brasil aprovou cerca de 571 milhões de reais como distribuição na forma de dividendos e cerca de 1 bilhão e 600 milhões sob a forma de juros sobre capital próprio, JCP. Isso equivale a um total de cerca de 2,2 bilhões em proventos, apenas em relação ao segundo trimestre de 2022. Então, a gente pode ver aqui que o valor por ação em relação aos dividendos é cerca de 20 centavos, em relação ao juros sobre capital próprio é cerca de 57 centavos. Lembrando que a gente precisa entender que juros sobre capital próprio tem uma retenção de 15% no imposto de renda. Então, outras datas importantes é que o pagamento será ainda nesse mês, dia 31 de agosto, e quem tiver papéis do Banco do Brasil até o dia 22 de agosto vai ter direito a receber essas ações. Quem comprar depois do dia 22, a partir do dia 23 já não vai ter mais direito. Então, se a gente for analisar aqui os dividendos ao longo dos últimos 5 anos, a gente vai ver aqui que cresceu bastante. Passou de R$ 1,51 em 2018 para cerca de R$ 2,74 apenas no primeiro semestre de 2022. Então, o Banco do Brasil se torna uma empresa muito interessante, porque tudo indica que esses dividendos ainda vão subir. Então, pode ser que a empresa ainda pague mais de R$ 3,00, cerca de R$ 3,50 esse ano. Então, o Banco do Brasil se torna uma empresa muito interessante em relação à questão de dividendos e também de recorrência de dividendos. Lembrando que isso não é nenhuma recomendação, certo, pessoal? Eu estou fazendo apenas uma análise do banco, que é uma empresa que eu acho lucrativa e interessante. E eu quero ressaltar aqui que não é nenhuma recomendação de compra, ok? Então é isso, pessoal. Mais um vídeo se encerrando por aqui. Caso você tenha alguma dúvida ou crítica construtiva, comenta lá embaixo que eu vou te responder. E também queria pedir para você dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho com novas notificações de vídeo. Valeu!